Voltando. Estamos voltando. Gente, que papo legal, né? Tô curtindo muito esse papo. Vocês estão gostando também? Dani já deve estar entrando aí. Muito importante, né, Robes? Viu que eu lembrei da gente no PNL em Vendas? Foi ali que surgiu Horas Criativas, né? Surgiu de uma crise. Olha isso, eu estava num momento de crise, maior período de crise, e surgiu uma ideia tão bacana que hoje é um propósito para mim. Aê, Ju! Agora foi! Ó, rapidinho agora. Vamos que vamos! Ah, Eliana tá aí. Beijo, querida. Eliana é minha cliente ainda, né? Lá no banco. Ai, que Gosto legal! muito. É, Ô, Dani, então, ó, a gente esperar o pessoal. Ó, eu acho bacana, assim, vou só recapitular as coisas que a gente falou, né? Certo. Que aí quem chegou depois também pode depois ver lá no vídeo. Eu já publiquei a Uhum. primeira Ah, parte da legal. live, e aí, quando acabar essa daqui, eu publico. Ó, a gente falou Ótimo. sobre a abordagem de dinheiro, que primeiro a gente tem que focar nas nossas crenças, o que, que a gente traz que não é nosso, que a gente pode devolver, e que muitas vezes também vem de uma sociedade, de uma experiência cultural que não é mais a nossa sociedade, não é mais a experiência cultural que a Sim. gente tem hoje, né? A previsão de uma recessão, você falou um pouquinho sobre a crise da pandemia e como a gente pode olhar para possíveis novas crises que a gente ainda vai enfrentar, se Deus quiser, nada relacionado à saúde, né? Você pode falar da economia colaborativa, que eu acho que você vai falar ainda. Isso, é. Falou sobre os quadrantes. Aí, o que a gente pode fazer para iniciar a educação financeira, você já trouxe. Aprendendo a poupar, qual o próximo passo para investir, também trouxe isso. Como diminuir os custos, após os custos essenciais, né? O que, que a gente pode fazer para investir sem ter muito impacto nos custos que a gente já tem. As atividades que a gente pode Exatamente. proporcionar. Identificar. Isso. E atividades que a gente pode proporcionar ao filho que não tenha muito custo. A gente não falou disso, acho que dá para falar. Então, falar agora isso. Uma outra coisa muito importante também em relação às rendas, né, à reserva, é entender exatamente isso. O que é meu custo, que isso aqui eu não posso perder, e o restante dividir. O que é o meu lazer, o que são os meus planejamentos de médio e curto prazo, e aí você consegue manter. Duas dicas que eu quero deixar até para essa questão de emprego e tal. Dentro daquilo que a gente estava falando sobre a gente rever e ver o que a gente tem de bom, né? As nossas fraquezas, mas também o que não está sob nosso controle. Alguns exemplos, por exemplo, de rendas extras que eu achei muito bacana. Por exemplo, isso que eu ia falar, há muitos anos, tipo em 99 ou 2000, eu assisti a uma palestra de um cara chamado Valdez Ludwig. Ele é muito naquele sem censura. E lá atrás, o nome da palestra dele é Como ter trabalho no mundo sem emprego. Eita! Isso lá atrás. E aí ele fala exatamente da personificação, da personalização do seu dinheiro, de assinar o seu trabalho. Tem coisas que eu faço que tem a minha assinatura, as pessoas então valorizam isso. E conforme a vida foi passando, e hoje a gente está muito nesse sentido, e daí vem a economia colaborativa, que é algo que eu comecei a ler e me inteirar mais, mas é muito interessante. Não foi a pandemia em si que reduziu drasticamente. Ela reduziu agora, óbvio, numa maneira muito mais rápida, esses postos de emprego. Mas a gente já vinha com essa questão de não ter mais postos de trabalho com carteira assinada, com isso tudo. Porque é natural da economia que a gente vive hoje, do mundo que a gente vive hoje.
Em contrapartida, a gente tem hoje um mundo muito mais conectado digitalmente. O conhecimento hoje tem um valor grande, agregado aonde as pessoas estão buscando. Então, assim, trabalho, quais as outras formas de trabalho? A gente pode buscar várias, né? Emprego em si não, mas o trabalho tem, e daí vem saber o que que eu sou boa, né? Em que eu sou boa, o que que as pessoas me admiram, e você buscar. Então você tem desde a fazer bolos, a fazer, né, enfim, brigadeiro, doces, tal. Você tem passear com o cachorro. Eu me lembro que uma vez uma amiga minha do banco, ela não queria a comissão, ela falou, não, eu amo bicho, e eu consegui lá perto onde eu moro, 2 ou 3 pessoas que me pagam para eu passear com os cachorros. E ela ganhava, tipo, R$ 2.000 fazendo isso. Eu falava, gente, que maravilha. Então tem tantas coisas. Porque era algo que ela amava, ela tinha bicho, as pessoas não tinham tempo de passear, e isso você, né? Então, assim, existem muitas saídas. Aquilo que você gosta. Eu fiz durante muito tempo lembrancinhas de aniversário, não sei o quê. Não era nem pelo dinheiro em si, porque eu era sempre assim, era para fazer 10 lembrancinhas, eu comprava produto para fazer 50. Então eu acabava. Mas era a satisfação que eu tinha dos trabalhos manuais, sabe? Então isso também é muito importante, você entender que as relações mudaram. E o que a gente pode esperar dessa pandemia? São mudanças, sim. A gente vai entender o que efetivamente é importante. Hoje, por exemplo, a gente gasta bem menos com comida. E aí, quando você joga isso no seu orçamento, olha, quanto que eu gastava antes da pandemia e quanto que eu gasto agora. Então, você identificar as coisas que são realmente importantes. Os nossos filhos aprenderam a se divertir em casa, basicamente. Então, às vezes, né, é um grande momento de você sentar com a família e reavaliar o que realmente vai fazer essa diferença. E às vezes, Lara, eu digo isso porque eu tenho 2 filhos, a gente faz um esforço sobre-humano para pagar uma ida ao cinema que dá R$ 150. É bizarro. Porque a gente acha que se o meu filho não for, ele vai sofrer muito, porque é uma coisa básica. E às vezes não. Ele quer ir correr, andar de skate, patinete, ele quer um jogo. Quando a gente entende isso e a gente sabe comunicar isso para a família e para os filhos, essa dor do corte de custos, ela fica muito menor. Uma outra coisa muito importante é quando a gente tem essa redução ou quando a gente precisa rever, porque é tão importante a gente entender que a gente precisa pagar o nosso tempo, então eu vou precisar cortar algumas coisas. A gente vai lá e corta o lazer, né? Eu vou cortar o lazer. Só que aí você não fica feliz, porque o lazer é o que te dá energia para aguentar, muitas vezes, o trabalho que você não gosta. Pode crer. Né? Então, assim, e isso não faz diferença. Você cortar o seu lazer, ele vai fazer muito pouco impacto no seu orçamento familiar. Então, nesse momento, você precisa sentar e entender que o que está pesando no seu orçamento não é, digamos, o restaurante uma vez por mês, ou um passeio, ou, enfim, um cinema e tal. É algo que é mais pesado. Às vezes é uma escola que está muito cara, às vezes é um aluguel que precisa ser negociado. E aí sim você respira. Mas eu vou mudar, eu vou para um patamar menor. Mais uma vez, não antecipa os sonhos. Hoje você às vezes tem que dar um passo atrás para daqui a 10 anos você ter uma renda residual que te permita morar onde você quer. Isso não nasce do nada, né? Salário não enriquece ninguém. O que enriquece é isso, é disciplina e outras fontes de renda. Então, isso é muito importante. Ô, Dani, você repara, você também tem sentido isso, que as pessoas estão valorizando mais as coisas feitas por pessoas? Tipo, sim, é a pessoalização, né? Eu não quero... Eu tô preferindo comprar do meu vizinho do que de grandes marcas, de grandes... E assim, eu já vivia isso, eu já venho trazendo, gerúndio é brabo, né? Mas eu já comecei a fazer há algum tempo, alguns natais que eu decidi que eu só daria presente comprando de trabalho de amigos meus.
No Sim. Natal, todo Natal eu faço isso, eu foco nisso. Não, eu vou comprar de amigos meus, de coisas que eles fazem. Mas agora, durante a quarentena, gente, eu tenho visto muito isso no grupo do condomínio. Tudo é lá, é indicação dos meus É, vizinhos. É gente que faz entrega de quentinha, que faz entrega de bolo, de doce, que faz ornamentação de festa para fazer uma festinha do jeito que dá para a gente fazer hoje. E eu tenho sentido muito isso. exatamente. Você também tem percebido, assim? Sim, muito, e eu acho que eu acredito que esse seja o ganho, o grande ganho que a gente vai ter com a pandemia. É a mudança nas relações econômicas. E a economia colaborativa, ela já existe, a gente não sente, mas ela existe. E quando eu fui buscar, eu me encantei e realmente é muito sustentável. A economia colaborativa, ela parte do pressuposto, primeiro a economia, né? A definição de economia é aumentar o seu bem-estar, né? A qualidade de vida, através de recursos, algo econômico é um recurso escasso. Então, uma das premissas da economia tradicional é a escassez. Então, as pessoas se preocupam, por exemplo, o tempo né, um produto escasso, o dinheiro, naturalmente, ele é escasso. É interessante quando você empresta um dinheiro, você vai no banco e pega um dinheiro, você tem aquele dinheiro, mas os juros do dinheiro, ele não existe. Então, na verdade, você está sempre correndo. Ele é um produto escasso, ele foi criado para ser escasso. A gente não se preocupa com o ar, porque o ar não é escasso. Então, o ar não é um produto, um recurso econômico. E a segunda premissa da economia, segundo inclusive é um curso gratuito na plataforma de escola.org, Economia Colaborativa. A menina é a Camila Haddad, maravilhosa, uma menina jovem. Ela já investe nisso, enfim, ela estuda muito tal, e o curso é rápido e maravilhoso. Caem muitas fichas sobre relações econômicas. Chama E a segunda economia premissa que ela colaborativa? Economia colaborativa. Aí você bota economia colaborativa de escola.org. Aí provavelmente já vai abrir. É uma plataforma de cursos. Eles, inclusive, têm vários cursos com desconto, e esse era gratuito. E aí a segunda premissa que ela fala é do ser econômico. Para a economia tradicional, o ser econômico é o indivíduo que é ele é egoísta por natureza, e trabalha racional e incentivado, né? Então, ele trabalha para ganhos próprios, né? Racional, então, se você tiver algo mais barato, a princípio se compra mais barato do que o mais caro. E ele gosta dos incentivos, né? As recompensas são as motivações extrínsecas. Se você fizer isso, eu te pago. E aí você trabalha nessa questão. E aí nesse curso, ela vai falar exatamente, será que as coisas são escassas, né? Uma a cada 5 crianças estão subnutridas e não têm o que comer. Só que 50% do produto alimentício, dos alimentos do mundo, são desperdiçados em algum momento dessa cadeia. Então, assim, o alimento está escasso, ou é a gente que não está sabendo usar esse recurso? Né? A educação é escassa. E aí você vê o Enem, né, essa loucura, faculdades caríssimas, 10 mil reais uma faculdade de medicina, né, vagas. E aí você entra num processo de mercado de competição. Eu estou competindo com o meu colega, então eu tenho que ser melhor o tempo todo. Mas será que é a educação, o conhecimento em si que é escasso, ou são essas vagas? Porque hoje a gente vê, por exemplo, que a maioria dos conhecimentos são passados por experiências próprias, e hoje de forma muito online. Hoje, o que você quiser aprender, você aprende através do YouTube, de graça. Né? Então, existem outras relações ali de anunciantes, de não sei o quê, que remuneram aquela pessoa que parou, estudou e adquiriu aquele conhecimento. Então, você, na verdade, está democratizando muito. E a economia colaborativa, ela vem desse sentido de distribuição, disso, de cadeias, de você ajudar o seu vizinho, de ajudar a menina e essas coisas vão se autogerindo, digamos assim. Então, ela cita vários exemplos, feiras de troca. Então, eu vou até abordar com criança essas coisas, mas eu acredito que isso é o grande ganho, né?
Eu, por exemplo, nunca tinha colocado roupa minha para vender. Eu doava. Só que eu falei, gente, tem uma plataforma que é Enjoei que junta, que liga a mim que tenho roupa que não quero usar mais, que tá boa, e aquela pessoa que topa usar aquela roupa. E ela faz essa intermediação e aí você acaba vendendo. E como isso, tem vários outros processos de economia colaborativa. Eu participei de um workshop de CNV e ela falava sobre economia colaborativa, que eu achei sensacional, aonde ela coloca assim, descreva 3 coisas que hoje você precisa. E depois você descreve 3 coisas que você oferta. E aí existe uma plataforma no Instagram, que é o tal Banco do Tempo, onde você coloca o que você oferta e as pessoas colocam o que procura. E quando isso casa, você tem uma relação econômica, viável. Porque já que o tempo é vida, por que eu tenho que vender se eu, por exemplo, sei sobre educação financeira e você sabe tocar violão e por acaso eu quero aprender a tocar violão, a gente pode trocar nosso tempo. Isso é sustentável, né? É viável. A gente só precisa entender e praticar e buscar essas alternativas. Porque se a gente continuar ainda nessa corrida do produto escasso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar muito para pagar uma pessoa para cuidar dos meus filhos. Chega uma hora que esgota. E essa crise ambiental e essa questão toda é um esgotamento que a gente percebe. Então, quando a gente reflete sobre isso, é muito importante. Então, a economia colaborativa é uma dica que eu deixo para todo mundo que quiser conhecer. Esse curso, ele é rápido e é maravilhoso. E eu acredito, eu quero muito. Existem muitas pessoas que já trabalham com isso. Tem advogados que trabalham com economia colaborativa. Então, você troca serviços nesse aspecto. Eu acho isso bem, bem interessante para esse mundo pós-pandemia. Sim. Poxa, muito legal. Né? Não tinha ouvido falar nesse muito. termo ainda. É aquilo que eu tava te falando. E aí... Isso pra você é banal, cara. Isso é vírgula pra mim. Eu sei o que é. Exatamente. Mas aí, pra mim, eu tô perto de você, né? Nós somos pessoas perto. E são aí que acontecem as principais ideias surgem daí. Tem um projeto que é Sky Project, de astronautas, que para fazer as pesquisas, eles precisavam de computadores muito potentes. E aí, assim, aquelas máquinas gigantescas e tal. E aí eles tiveram uma ideia de compartilhar os computadores domésticos. Os nossos computadores de casa, eles têm um potencial de processamento que não é utilizado. E aí eles criaram uma plataforma, se eu não me engano é esse o nome, da Sky Project, que você compartilha o seu computador. Quando você não está usando ele pode estar ajudando pesquisas científicas. Você pode, inclusive, escolher em qual pesquisa, em qual você quer investir. Gente, que sensacional. Muito legal, né? Existem plataformas que a gente chama de peer-to-peer, pessoa a pessoa. É isso que a gente está falando. Mas existe uma plataforma Kiva, onde você consegue investir em projetos de pessoas que estão no outro lado do mundo. É uma pequena pessoa que quer comprar tecido para poder fazer vestido lá em Dubai, por exemplo, e você investe nesse projeto. Então você consegue... A economia colaborativa, ela repessoaliza as relações. E eu acho que é isso que a gente está precisando e merecendo, para que a gente consiga entender e fazer escolhas. E aí tratar melhor o nosso emocional, porque a gente sente que a gente não está nem atrás nem à frente de ninguém. Que a gente pode ir juntos, né? Caminhar juntos. Que eu não preciso estar com o carro novo do ano, que eu não preciso... Então eu acho que é bem, bem bacana a gente começar a buscar esse tipo de conhecimento. Sim. E agora eu vou falar, por último, sobre as crianças, que eu acho que assim, a gente precisa começar desde cedo. Eu queria ter começado até mais cedo a falar sobre isso com os meus filhos, porque acredito que realmente é aquilo que a gente mostra em casa. Então, por exemplo, a partir de quando eu posso falar com o meu filho sobre dinheiro? Existe também uma pesquisa americana que ela demonstra que para você ser um adulto financeiramente saudável,
você tem algumas habilidades que você começa a desenvolver com 3 anos de idade, que é a questão de funções executivas. Então, por exemplo, quando o seu filho pequenininho, ele está ali, ele está trocando o brinquedo com outra criança, isso é algo muito importante, porque ele consegue entender de escolhas. Agora eu escolho brincar, então vamos trocar? E aí você aprende a fazer trocas inteligentes. Ao mesmo tempo, quando a criança está numa fila, por exemplo, e ali nesses momentos é importante a gente agir. Quando ele não quer trocar o brinquedo, explicar para ele que é importante também, nesse sentido, ele fazer escolhas e poder oferecer ao outro algo que ele também vai ganhar com isso, permite que ele entenda qual é a lógica. A fila, criança que não gosta de ficar em fila, que fica nervoso, que essa paciência, essa disciplina de esperar numa fila quando se tem 4, 5 anos de idade, traz para um adulto a ideia exatamente de que eu não preciso antecipar a minha vontade de ter o meu carro com 20 anos de idade quando eu consigo um emprego. Calma, espera. Constrói primeiro o seu colchão, depois você analisa. Sabe? Então, são pequenas coisinhas que a gente pode começar a falar. Cuidar do que a gente fala, porque o que a gente fala eles escutam. Como a gente lida com o dinheiro quando conversa com o companheiro, a companheira. Isso é muito importante. A questão da escassez, para não passar isso para ele. Ah, me dá tal coisa? Não tenho dinheiro. É uma escassez, né? E aí aquilo fica na cabeça daquela criança. Tá pensando que meu dinheiro é capim? Né? Quem de nós nunca falou isso? Dinheiro tá Mas é você entender. Exatamente. Então, assim, a criança quer um animal de estimação. É importante você entender quais os custos envolvidos com um animal de estimação. Então, vamos sentar. Você quer um animalzinho? Ó, a gente precisa ter dinheiro, incluir no orçamento da família. Vamos buscar aqui a alimentação, o médico do bicho, o banho que ele vai tomar. Como é que a gente pode fazer tal coisa? Olha, não pode ter um passeio, você vai passear com ele. Essas coisas são bem sutis, mas a gente começa a trazer para essa criança um pensamento de que eu preciso cuidar também dessa economia. Cofrinho, que a gente sabe que é muito importante. A partir de quando? A partir dele já perceber. Quando ele começar a perceber dinheiro em si, mostrar para ele quais o dinheiro em si, a moeda. É sugerido para o momento da criança ter o cofrinho. Que sejam 3 cofrinhos com o mesmo raciocínio que a gente tem com um adulto. Então, por exemplo, esses dias eu fiz isso com o Vicente. Os 3 cofrinhos, 3 potes, e aí ele tinha uns potes que tinham super-heróis, né, presos. Eu falei, então escolhe. Você precisa ter o pote que é para você gastar, que é o dinheiro, digamos, de curto prazo, de sua carteira, para guloseima, para o que você quiser. A outra parte desse dinheiro que você vai ganhar, você precisa guardar para, de repente, comprar algo no final do mês, algo que você queira muito. Então, a gente vai fazer uma poupança para isso. Né? E a criança não entende muito que 1 ano, 2 anos, para a gente 2 anos é longo prazo. Para a criança, 1 mês é longo prazo, 2 meses é longo prazo. Então, a gente precisa entender isso também. Então, dá sempre o dinheiro de uma forma que seja muito fácil para ela dividir. Aí, então, eu vou dar 3 por semana, que é muito importante. Porque o mês, para ele, é algo também muito longo, né? Então, a semanada cabe mais. E aí, quando você der, vou dar R$3 por semana. R$3 porque são 3 potes. Eu vou dar 6, tá? R$2 em cada pote. Para que ele possa identificar isso mais facilmente. E tem o terceiro pote, que para ele é o baú do tesouro. O tesouro do pirata. É aquilo que vai construir para ele um tesouro muito grande, então naquele ele não pode mexer. E aí o Vicente escolheu, por exemplo, o Capitão América, que é, pra gente, a nossa liberdade financeira. É aquele que a gente não mexe. Mas eu quero viajar. Não, você junta para viajar. Mas estourou o cano, eu tenho que cuidar. De longo prazo, exatamente. Viu? Tô aprendendo. Esse é o que você não mexe. Fez a escolinha aqui. Isso aí. É exatamente isso. E aí, quando você tem essa percepção, você entende que você tem que botar isso lá para frente.
Né? E aí ele falou, então eu vou botar o Capitão América pro terceiro pote. Eu falei, mas por que o Capitão América? Eu adoro o Capitão América. Não, porque eu não gosto muito dele, aí eu nem mexo mais nele. Aí eu falei, gente, olha a lógica dele. Eu achei que ele escolheu o Hulk, que é mais forte. Ele não gosta, então nem mexo. Maravilhoso, Vicente Mas isso é maravilhoso. importante, ele criar essa correlação, que é com a forma como ele pensa e processa. Então, para ele, fez sentido desse jeito. Viagem de férias, uma viagem, é um momento muito importante da gente conversar com os filhos, dele fazer parte do orçamento de viagem. Então, a última vez que a gente viajou, por exemplo, em 2018, se eu não me engano, dezembro, o que eu fiz? Eu dei o dinheiro específico para eles. Cada um levou o mesmo valor. Pedro já queria comprar um videogame. Eu falei, tudo bem, ó, esse valor vai dar. Mostrei para ele, troquei, olha, R$ 1 vale quanto. E o câmbio também é muito importante para eles entenderem valor, sentido de dinheiro. Olha, com R$ 1, com R$ 5 eu pego $1 só. E aí eles foram com o mesmo valor. E era o que eles tinham para gastar. E era muito engraçado que a gente entrava no Walmart e o Pedro ficava alucinado. Mãe, tal coisa. Aí eu falava, seu PlayStation. Mamãe! Então, PlayStation. Aí ele, é. Aí no final ele começou com o Vicente. Vicente, olha isso aqui que maravilhoso. E o Vicente, exatamente. Aí ele, quanto custa? $20. Não, muito caro. E o Vicente começou a ver o valor. Ele só gastava, se fosse até $10. Ele queria aquelas melecas, slime. Aí ele falava, não, muito caro. Aí achou um potão de 10. Esse eu quero. Esse eu quero. Gente, e como ele pensa. Eu preciso fazer uma propaganda do Vicente. Cara, o Vicente. Beijo, Rê. É uma figura. E ele é muito, muito, muito inteligente. Pensa numa criança inteligente. Ele é muito. E aí ele tem um canal no YouTube, o Vicente e Suas Aventuras, não é? Isso, exatamente. Isso, né? Vicente e Suas Aventuras. Eu acompanho. E aí tem o Instagram e tem o YouTube dele. Ele tá dando aula, gente. O moleque tá dando aula. Muito lindo. Ele é muito assim, muito. Então, ele junta o dinheiro, ele vê aonde comprar. Então, isso foi um exercício para eles. Vicente voltou com dinheiro. Na verdade, ele me emprestou lá para eu pagar aqui, para ele comprar o que ele queria. O Pedro gastou tudo, mas gastou naquilo que ele queria também. Eu levei jogos que ele tinha do videogame antigo, porque lá é muito comum você vender jogos que você não quer mais. E aí você troca. Então é muito legal. O americano, ele já tem muito isso, né? É uma mentalidade um pouco diferente. E agora, por exemplo, na quarentena, eu nunca tinha pensado nisso, mas aí eu falei, bem, vamos vender brinquedos que vocês não querem. Uma parte a gente doa, e uma outra parte, que eles têm umas cavernas, da Fisher Price e tal. Vamos vender, que já passou o tempo e tal. E aí, como é que a gente precifica isso? Olha só, o novo custa R$ 150. Vamos botar, então, metade do preço? Vamos botar R$ 5 a mais para poder negociar o preço? E aí, ele acompanha esse processo. Eu botei na OLX. E, assim, esses dias a gente vendeu um trenzinho que ele gostava, mas ele já tinha tido tal. Ele falou, não, pode vender. E aí o rapaz veio buscar, era um entregador desses do Rappi, do iFood. Eu achei tão bonito, porque ele olhava pro trenzinho e assim, ele falou, nossa, meu filho vai adorar. Ele tinha um desse, mas quebrou, ele ficou triste. E aí, naquele momento, eu falei, gente, eu tô vendendo algo por um preço justo, porque, né? E eu possibilitei que chegasse a uma pessoa também que poderia não chegar numa doação. Talvez ele não pudesse comprar o zerado, né? O novo. Exatamente. E a doação não iria para o filho dele, né? Certamente. Exatamente. Então você também pessoaliza as relações. E aí, quando eu cheguei com o dinheiro em mãos, eu falei, olha, vocês receberam e dividir pelos dois. Isso também traz essa sensação de que existem bens que eu posso produzir, existem coisas que eu produzo e que geram dinheiro, que gera renda. E o que eu faço com isso? Então é uma maneira de você ir educando o seu filho sem crenças limitantes.
Quando você não tem o dinheiro, você pode chegar e falar, olha, a gente pode comprar isso, ou a gente pode fazer isso, isso e isso. Esse valor que você está escolhendo, a gente poderia comprar mais duas coisas. O que você prefere? E aí você leva a criança a pensar de maneira inteligente nesse sentido de escolhas, de oportunidades. Permite que ela escolha, né? Não é você Exatamente. dizendo que ela deve fazer tal coisa. Ela já começa a trabalhar na questão da escolha. Exatamente. E aí a gente faz isso e eu também posso buscar lá para ele, né, um brinquedo que ele quer muito. Né? Eu vejo aqui, ele queria aquele overboard, usou 5 vezes e tá essa tralha aqui, entendeu? Então, assim, eu poderia ter entrado na OLX e também percebido se eu posso comprar, porque as coisas não joga fora, não tem um lixo, né? Tá tudo aqui. Tá tudo dentro. E aí a gente também tem que ressocializar as coisas nesse sentido. Então, são algumas técnicas que a gente consegue falar com os nossos filhos, eles entendem e deixa a real ideia de dinheiro. Dinheiro não é nada além de realização daquilo que a gente quer, né? E proporcionar algo além disso. Então, a gente bota ele no seu devido lugar de papel, mas a gente consegue lidar com ele de uma maneira mais assertiva e positiva. Sim. É isso. Nossa, Dani, a minha parte acabou. Espero que tenha sido bacana. Conforme eu falei, eu quero deixar à disposição aqui de todo mundo que está na live. A gente vai postar, né, a live gravada. Então segue lá o meu perfil. Acho que quase todo mundo. Quem não segue Horas Criativas, segue também Horas Criativas. Deixe um comentário, um feedback para que eu possa saber se está legal, se eu estou pelo caminho certo, se vocês têm mais dúvidas. E quem estiver me seguindo, mandar um inbox e quiser e tiver interesse, eu estou aqui ofertando 1 hora de mentoria online gratuita para que a gente possa fazer exatamente esse pensamento, né? Como é que a gente faz agora? E aí a gente junto pode achar novos caminhos, seja para a solução dos problemas, dos desafios que estão, né, apresentados para a gente agora, seja para a gente melhorar e potencializar a nossa vida financeira, porque se melhorar, melhora. É verdade. E quinta-feira eu vou fazer uma outra live, e aí eu estou convidando uma pessoa incrível. Nessa live eu vou falar sobre o primeiro ponto que a gente falou, que é a questão da programação mental, das crenças, dos valores. E eu vou trazer a Grace, que é, né, conhecida aí pela grande maioria por você. Ela é Master Trainer em PNL, trabalha com desenvolvimento humano há mais de 10 anos. Ela vive PNL, então ela é congruente com aquelas coisas. E aí vai ser bem bacana para a gente falar um pouco mais sobre essa parte que é tão importante, que para mim é o pontapé inicial, é a nossa programação mental, são as nossas crenças. Se a gente não abrir, não quebrar algumas delas, a gente simplesmente não consegue sucesso. Verdade. Tá bom? Dani, muito obrigada. Obrigada, Lu. Nossa, eu sabia que ia ser incrível, mas, cara, você é muito didática. Eu sei que é a primeira vez que você está fazendo live. Que bom. E já primeira vez. Feedback. Você falou, eu falo muito rápido. Mas aqui, na frente do celular, falou num ritmo show de bola, né, gente? Eu adorei. Que bom. E trouxe os pontos, assim, muito... Mesmo os termos que você usou, assim, mais da área de quem que está dentro do financeiro, você trouxe a explicação em seguida, fantástico. Eu adorei mesmo, aprendi muito com você. Que bom. A ideia é essa, é que chegue ao entendimento de todos. Ninguém precisa ser especialista em investimento, mas o básico eu acho que a gente, né, merece saber. E esse eu acho que é o meu papel aqui. Sim, obrigada por aceitar o convite. Semana que vem... Nada, obrigada a vocês. Vou fazer a última live dessa... A minha ideia era fazer um mês mesmo, 4 lives. Então, comecei com o psicólogo da creche Fiocruz, que é o Eugênio, fantástico, um ser humano. Maravilhoso, eu assisti. E Vicente! Olha lá, Vicente, olha lá, Vicente. Lindo! Ele tá um tempão tentando passar nessa live, menina. Ele não se aguenta. Ele tá aqui, ó, até aparecer na live.
É lindo. Aí Ah, depois você fala que a gente fez propaganda do canal meu dele. pai, vou botar ele para ouvir. Vou falar. E aí, na semana passada, eu também bati um papo com a Grace. Foi incrível, sempre é incrível com a Grace, Pô, né? Hoje, essa aula é. de organização financeira que abriu muito aqui. Nossa, você ia falando, eu já ia pensando, cara, tem isso aqui que eu posso fazer, isso aqui que eu posso mexer. Ó, E acho que tem muita gente agradecendo aí. E na semana que vem, que eu vou bom. fechar com um papo com uma psiquiatra que é psiquiatra da minha família. A pessoa que me ajudou demais num momento muito complicado da minha vida e que vai falar sobre um assunto que eu acho que é para todos nós, né? Principalmente nesse momento, mas que talvez se a gente tivesse tido acesso a esse conteúdo antes da quarentena, talvez a gente passasse por esse momento agora com muito Melhor. mais serenidade. Então ela vai falar de ansiedade, de distúrbios que podem surgir pós-pandemia. A gente não tem pensado nisso. Uhum. Mas é possível que surjam outros distúrbios, né? Fobia social, a criança que está dentro de casa hoje e que entende que esse é o novo Tem muito normal, medo. exatamente, talvez tenha dificuldade para daqui a pouco sair de casa e lidar com uma escola, enfim. E aí eu papo com a Juliana Quintas, eu vou publicar, vou colocar lá no feed, então quem quiser participar, terça que vem, todo mundo convidado. Mas quinta a gente tem um bate-papo Legal. da Dani com a Grace e eu vou estar lá, Isso aí. tá bom? Ótimo. Muito obrigada pelo convite, tá, Amore? Obrigada, Beijo, Dani. obrigada por todos aí. E a gente vai se falando. Beijo, beijo. Beijo.